Eu me chamo José Antônio Daltoé César e sou atualmente desembargador na 8ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Também ocupo atualmente a presidência da Associação Brasileira dos Magistrados da Infância e da Juventude, uma associação que está presente em todos os estados do Brasil, possui mais de 800 associados e tem como mote, diuturnamente, lutar pela implementação dos direitos da criança e do adolescente através de seus magistrados. Nós tivemos a intenção de levar a vocês temas que, eventualmente, não são muito discutidos e também ensinados dentro das universidades, em relação à infância e juventude. Por isso, nós estamos gravando diversas palestras curtas, mas de forma bem objetiva, passar para vocês essas matérias que nós temos tanta dificuldade de entender. Quem vai falar com vocês em todas as outras palestras são os maiores especialistas da magistratura da infância e da juventude. Bom, mas coube a mim, enquanto apresentador desse nosso trabalho e também como presidente da Abraminge, gravar a primeira palestra, que é sobre a doutrina da proteção integral. E todos aqueles que militam nessa área e estão começando a estudar, ou já estudaram, têm, eu digo com toda certeza, muita dificuldade de entender de onde é que saiu essa doutrina da proteção integral. Por isso eu vou ter que fazer, vou ter que retroagir um pouco no tempo para explicar para vocês como era antes do Estatuto da Criança e do Adolescente e como essa alteração que o Estatuto veio a trazer para a nossa legislação alterou a vida de todos os jovens no Brasil. Bom, como eu falei para vocês, eu sou desembargador no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e, por isso, eu já tenho muita estrada percorrida, né? Eu me formei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1982, no curso de Ciências Jurídicas e Sociais do Direito. E eu digo para vocês que eu entrei em 78, saí em 82, 5 anos de faculdade, que durante esses 5 anos eu não tive uma aula sequer sobre matéria que versasse sobre os direitos da criança e do adolescente. Uma aula sequer. Depois, em 1988, eu passei no concurso de juiz de direito. Fui trabalhar no interior do Rio Grande do Sul, em Santa Maria, em algumas causas já da infância e da juventude, embora o Estatuto da Criança e do Adolescente ainda não estivesse em vigor. E também digo para vocês que, nesse concurso que eu fiz, como de resto em todos os concursos do Brasil, não foi feita uma pergunta sobre a infância e juventude. Por quê? Porque essa não era uma matéria que causasse preocupação ao meio acadêmico do direito. Ela tinha muitos poucos doutrinadores, muito poucos pesquisadores. Era uma matéria que ela ficava mais limitada ao magistério ou então aos agentes públicos que viessem a trabalhar com crianças com a criança e o adolescente. Não tinha nenhum conteúdo econômico. Vamos dizer, vamos ser bem claros, os advogados não tinham como ter causas e prover o seu próprio sustento trabalhando só na área da infância e da juventude. Por isso, esse pouco caso que a academia deu por tanto tempo em relação a crianças e adolescentes. E até 1990, qual era o diploma legal vigente entre nós brasileiros? Era a Lei 6697, de 1979, que era denominada o Código de Menores, que trazia em seu bojo, vocês já devem ter ouvido falar, mas não sabem explicar, certamente, trazia em seu bojo a questão da doutrina da citação irregular. E o Código de Menores
que eu tive a oportunidade de trabalhar com ele ainda durante 2 anos, enquanto magistrado, ele dizia que o Código dispõe sobre assistência, proteção e vigilância a menores até 18 anos de idade que se encontrem em situação irregular. E o que se vinha a caracterizar essa doutrina da situação irregular? Quem era o menor que se encontrava em situação irregular? Segundo o artigo 2 do Código de Menores, encontrava-se em situação irregular aquele que estava privado de condições essenciais à sua subsistência, saúde e instrução obrigatória, ainda que, eventualmente, em razão da faltação e omissão dos pais ou responsável, ou manifesta impossibilidade dos pais ou responsável para provê-las. Ainda, vítima de maus tratos ou castigos imoderados impostos pelos pais ou responsável, em perigo moral devido a encontrar-se de forma habitual em ambiente contrário aos bons costumes, em exploração em atividade contrária aos bons costumes. Vocês vejam o conteúdo moral que tinha esse texto legal, que falava em bons costumes, e os bons costumes geralmente eram os costumes que assim o magistrado deliberava que eram bons ou ruins, não estavam descritos em lei. E a gente volta aqui um pouco antes, vocês vão ver que também tem um viés muito forte para trabalhar menores em situação irregular, aqueles menores que se encontravam em situação de pobreza. Os demais, não. Os demais iriam ficar no direito de família. Ou ainda, encontrava-se em situação irregular o autor de infração penal. O adolescente que hoje praticasse um ato infracional estaria em situação irregular. Então, a gente pode entender essa dificuldade que as pessoas, o direito tinha de trabalhar com todas as crianças e adolescentes até passar a vigorar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Porque eles só se preocupavam com crianças carentes, com crianças pobres, crianças que não tivessem condições de ser cuidadas pelos pais ou praticassem algum tipo de infração penal. As demais crianças e adolescentes não estavam abarcados pelo antigo Código de Menores. E ele também, vamos ser claros, ele não se preocupava muito, e era o costume da época, era o modelo da época. Houve juízos de menores maravilhosos no Brasil inteiro, que até hoje, nós, inclusive da Abraminge, costumamos cultuar ao trabalho por eles realizado. Mas o texto legal e os costumes da época eram muito diferentes dos atuais. Vocês vejam que, na época, por exemplo, o artigo 32 do Código de Menores falava que só poderiam requerer adoção plena casais cujo matrimônio tenha mais de 5 anos e dos quais pelo menos um dos cônjuges tenha mais de 30 anos. Então, primeiro, só poderiam adotar os casais que tivessem no mínimo 5 anos de casamento, que um dos pares tenha no mínimo 30 anos de idade, ou, se assim não fosse, se um deles tivesse provada a esterilidade. Então, vocês vejam que o foco não estava na criança e no adolescente, em ter uma família, um ambiente sadio para se desenvolver. Não, o foco estava sempre nas famílias, em absorver pessoas que estavam em situação regular, aquelas que não tinham condições de permanecer na família natural. E também é bom lembrar, e eu tive a oportunidade de olhar isso, que o antigo Código de Menores ele tinha muito mais conteúdo de procedimentos administrativos, sem a presença do contraditório, do que
o atual estatuto, que campeia largamente pelo direito contraditório e garante a todos o direito de exercer o pleno exercício de seus direitos com a representação de advogado. Um dos modelos que eu cito para vocês eu tive a oportunidade, quando eu era juiz da infância e da juventude em Porto Alegre, de uma vez uma pessoa já adulta entrou com um requerimento de busca às origens. Ela tinha sido adotada e já na idade adulta ela sentiu a necessidade, teve a vontade de saber de onde ela veio, quem era a família biológica dela. Todos têm esse direito ainda hoje. Então, o que eu fiz? Eu pedi o desentranhamento, o desarquivamento do processo que estava no arquivo judicial e para que ele voltasse e essa pessoa tivesse condições de verificar de onde ela veio. E qual não foi a minha surpresa, porque, como vocês, eu não tive aula sobre o Código de Menores, ninguém me ensinou, eu vim aprender na prática depois, quando veio do arquivo judicial um procedimento com 10 ou 15 páginas, bem fininho, e eu vi assim que quase não existia informação nenhuma acerca daquela pessoa que estava pedindo a busca às origens. E eu fui olhar, não tinha nem sentença, nem sentença. Existia um laudo social de uma página e meia, descrevendo que ela estava há bastante tempo no abrigo, que ninguém procurava ela, e assim por diante. E o juiz, a caneta, colocou ante o que é informado, declaro fulano de tal em situação irregular, vírgula, não eventual, ponto. E aí ela estava pronta para adoção. E aonde que estava a legalidade desse tipo de procedimento? Eu fui verificar que o artigo 96 do Código de Menores dizia que será observado o procedimento verificatório simples, previsto no parágrafo 2º do artigo 94 dessa lei, que seria o procedimento verificatório simples, vocês viram como ele era simples, aquele que está recolhido à entidade pública provisoriamente há mais de 4 anos ou amparado por entidade particular por igual lapso de tempo, o menor em situação irregular previstas nas alíneas A e B do artigo não tiver sido reclamado pelos pais ou parentes próximos. Então, era assim. Ia lá para dentro do abrigo, ninguém procurava, ficava 4 anos, e se podia, num procedimento verificatório simples, declarar em situação irregular aquela pessoa, porque pais ou parentes nunca fizeram qualquer reclamação. Essa pessoa, eu tive que dizer para ela que eu lamentava muito, mas nem eu tinha conhecimento que as coisas aconteciam dessa forma. O que hoje é completamente diferente, como nós vamos ver mais adiante. Mas quando é que isso começou a mudar? Começou a mudar por movimentos internacionais que não viam mais isso como um respeito aos direitos humanos de crianças e adolescentes, que tinham elas o direito, e não as famílias, a sociedade, o direito de, sobre elas, exercer poder, tinham direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. E quando é que isso começou a mudar na legislação? Com a Constituição Federal de 1988, né? O ano que eu tive a oportunidade de ingressar na magistratura, que dispõe isso expressamente no artigo 227, no seu artigo 227. E ali, nos parágrafos e incisos, ela vem a regulamentar como é que esse direito à família, à sociedade, à vida, à saúde e à alimentação iriam ser realizados, né? E também
ela vem dispor que o direito à proteção especial, que seriam de crianças e adolescentes, vai observar a idade mínima de 14 anos para admissão ao trabalho, direitos previdenciários e trabalhistas, garantia de direito do trabalhador e assim por diante. E eu vou aproveitar a oportunidade, talvez quando eu for escutado, isso aí já tenha passado algum tempo, que essa semana que eu estou gravando para vocês, o Brasil ganhou uma medalha de prata em Tóquio, uma menina de 13 anos, a Fadinha, a Raíssa, que ganhou essa medalha no skate. E ela tinha só 13 anos. Nós tivemos a pérola de um deputado, que certamente nunca abriu um livro, de dizer que, vejam, uma menina de 13 anos pôde ganhar medalha e não pode trabalhar, vamos mudar o ECA. Ele não sabe nem que não é o ECA que tem que ser trocado se quiserem autorizar adolescentes a trabalhar antes dos 14 anos de idade. O que tem que mudar é a Constituição Federal. E assim por diante, a Constituição foi extremamente gratificante em dar esse pontapé inicial a garantias dos direitos da criança e do adolescente, né? Tudo aquilo que a jurisprudência já vinha deliberando nas suas decisões, a Constituição Federal veio garantir. Eu vejo assim no inciso 7º, parágrafo 4º, a lei punirá severamente a violência, o abuso e a exploração sexual de criança e adolescente. E que mais adiante esse texto aí veio a dar o aso à criação da Lei 13.431, que é a lei do depoimento especial, né? Que, inclusive, vai ser um tema das palestras desse curso que nós estamos disponibilizando para vocês. E, inclusive, né, que foi a Constituição Federal que disse que criança e adolescente detêm a prioridade absoluta, isto é, são eles que primeiro têm que ter observados os seus direitos em relação a qualquer outra faixa de etária, porque é prioridade absoluta, e também o artigo 228, que diz que são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos sujeitos às normas da legislação especial, que hoje é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e que nós, com tanto vigor, defendemos, a par de alguns líderes nacionais defenderem exatamente o contrário. Depois, em 1989, esses direitos que já vinham sendo debatidos, eles vieram para a legislação interna do Brasil através da Convenção Internacional dos Direitos da Criança. Ela é de 1989 e, posteriormente, ela foi incorporada à legislação pátria. E é sempre bom lembrar, por se tratar uma convenção internacional, ela tem prioridade em relação à legislação pátria e à legislação ordinária. Aonde a legislação ordinária brasileira conflituar com a Convenção Internacional, é a Convenção Internacional que tem que ter que tem que ser aplicada, né? E eu digo para vocês, porque eu fui um dos criadores do depoimento especial de crianças e adolescentes, e algumas instituições quiseram questionar sobre a legalidade do depoimento de crianças e adolescentes em juízo. Mas isso, no artigo 12 da Convenção Internacional, já estava garantido, e por isso teve que ser observado também dentro da nossa legislação. E, enfim, em 1990, veio e revogou o Código de Menores o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069, que garantiu a essa criança aquilo que já está na Constituição, mas todos esses direitos que eu digo para vocês, enquanto desembargador que julga esse tipo de matéria, eu diuturnamente mando aplicar a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente para garantir a vida, a saúde de crianças,
Quando alguma criança precisa de um pré-natal, precisa de vacinação, que não está sendo atendida pelos pais, e assim por diante, ou o poder público não garante esse atendimento, eles entram em juízo e nós, com base no Estatuto da Criança e do Adolescente da Constituição Federal, determinamos que o poder público faça esse atendimento. O direito à liberdade, ao respeito, à dignidade, uma das questões que a lei da palmada veio disciplinar, que não é digno para qualquer criança apanhar sofrer castigos físicos. O direito à convivência familiar e comunitária, isso aí está muito bem descrito no Estatuto da Criança e do Adolescente, e para dizer que a convivência familiar e comunitária, ela prioritariamente se faz na família biológica, mas esse direito é um direito da criança. Se essa família biológica não tiver condições de atender adequadamente, e isso nós temos que ver de uma forma muito rápida, principalmente naquela faixa da primeira infância que vai até os 6 anos de idade, nós temos que encontrar outra forma de colocação em família, que também está aqui, que é a colocação em família substituta. A habilitação para adoção, antigamente, a habilitação para adoção era feito cada um na sua comarca. E eu digo para vocês que eu também passei por isso, quando eu fui juiz em São Leopoldo, no interior do Rio Grande do Sul, e quando apareceu uma criança bonita, coisa que não aparece mais hoje, assim, criança assim, perfeita para ser adotada, recém-nascida, e eu estava chegando em São Leopoldo, eu pedi para trazer a pastinha das pessoas habilitadas, e tinha só 6 fichas lá dentro. E como é que era? Daí eu comecei a ligar para essas pessoas que estavam habilitadas nessas 6 fichas e nenhuma mais queria adotar. Daí eu tive que entrar em contato com as comarcas do lado. Não existia um regramento para que as pessoas se habilitassem para adoção e que pudessem, por exemplo, como ocorre hoje, a pessoa se habilitar em Porto Alegre e, eventualmente, ir adotar em Macapá ou em Boa Vista, na Roraima, ou eles de lá aqui. Hoje, nós temos esse sistema todo regulamentado e eu digo para vocês que funciona muito, muito bem. Pode melhorar, mas funciona. Também a adoção, que antigamente era adoção simples e adoção plena do Código de Menores. Eu não vou fazer a distinção para vocês aqui, porque quem tiver a curiosidade vai assistir. Mas hoje nós só temos um tipo de adoção, que possui os mesmos efeitos, tem o mesmo procedimento e que prima pela cultura da adoção legal. A adoção legal é aquela que é feita em juízo, de forma que a criança tenha o seu registro e saiba quem é o seu pai e a sua mãe no registro. Não aquela adoção que muitas vezes ocorria e que eventualmente ainda hoje ocorre, de pessoas pegarem a criança e criarem sem qualquer documentação e, quando ela já está maior, cheia de vínculos, daí então vir a ser adotada. Essa não é a adoção regular. A adoção regular é aquela que é feita através do procedimento próprio perante o juizado da infância e da juventude. Também o Estatuto da Criança e do Adolescente, e repito para vocês, isso é toda a doutrina da proteção integral, né? Ele disciplina várias e várias situações que estão no dia a dia de qualquer ser humano. E vocês vão ter, durante esse curso, em outras palestras, vão ter noções sobre adoção internacional, porque também não é incomum que pessoas de outros países venham ao Brasil adotar e deixar bem claro, mas o colega vai explicar para vocês melhor que esse tipo de adoção só ocorre quando não existem pretendentes dentro do Brasil para aquele tipo de perfil que é informado. Geralmente, a adoção internacional é de grupos de irmãos, pessoas maiores, ou então que tem algum problema físico. E quem mais adota, faz a adoção internacional aqui no Brasil, é o país da Itália.
Também tem a questão do apadrinhamento, que vocês vão entender, que não é a adoção, mas de pessoas que cuidam de que forma essa criança e adolescente está se desenvolvendo e ajudam a que isso se dê da melhor forma possível. Também vão ter uma palestra maravilhosa sobre a entrega voluntária. Como é que uma mãe que não tem condições de criar o seu filho, ela consegue comparecer em juízo e entregar voluntariamente essa criança para que seja adotada por uma família que já esteja apta a adotar e assim possa crescer de forma muito positiva. Eu acho, eu tive muitas situações muitas dessas situações, e eu sempre parabenizava essa mãe que, em vez de ser assim, egoísta e querer tentar fazer a coisa que ela via que não tinha condições, ela pensava na criança e dava uma oportunidade dessa criança crescer muito melhor. A entrega voluntária é uma das principais palestras que vai ser dada. Também as medidas de proteção que são aplicadas à criança, né? Princípios, espécies, responsabilidade pela execução, a maioridade penal, né? A partir dos 18 anos. Então, antes dos 18 anos, como se dá, eventualmente, a apuração do ato infracional e alguma responsabilização do adolescente que pratica esse ato infracional, né? Tem um procedimento próprio dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, que eu também, enquanto desembargador da área da infância, cuido de forma muito frequente aqui no Rio Grande do Sul. Quais as medidas socioeducativas que podem ser aplicadas a esses adolescentes infratores, né? Que vão desde a advertência até a internação sem possibilidade de atividades externas, mas sempre diferindo bastante da forma como é cumprida a pena para para aquelas pessoas com mais de 18 anos que praticaram delitos. Como a execução dessas medidas são executadas, elas não, o adolescente que recebe uma medida sem possibilidade de atividade externa, como é que ele pode passar a ter atividade externa, como ela pode ser substituída? Essas medidas, embora a lei não prescreva, também pode prescrever, e como elas são extintas, né? Medidas pertinentes aos pais ou responsável, que também podem receber medidas, aqueles pais responsáveis que não estão executando satisfatoriamente os seus deveres em relação aos filhos. Isso aqui é muito legal, eu recomendo que vocês vejam com bastante atenção também. A justiça restaurativa é uma outra forma da gente buscar apaziguar aqueles conflitos que existem dentro da sociedade, né? Isso foi algo que nós importamos do exterior, e eu tenho um grande amigo, o professor Miguel Reale Júnior, e ele me disse, Daltoé, ele é penalista, ele diz, o direito penal teve duas grandes contribuições nos últimos anos. Isso ele me disse há uns 5 anos atrás. Ele disse, Miguel, quais são elas? Ele disse assim, duas que eu vejo para o direito penal, a justiça restaurativa e o depoimento especial. Depoimento especial que começou aqui no Rio Grande do Sul em 2003 e que já completou 18 anos da primeira audiência. E ele, basicamente, não é usado dentro dos procedimentos da infância. Ele é mais utilizado, e quase que totalmente utilizado, dentro dos processos criminais. E também, hoje, nós temos uma visão muito mais aguçada, muito mais científica, sobre a primeira infância, né? Que são os primeiros 6 anos de vida. Como eles são importantes no desenvolvimento de cada ser humano, que se não tiver um desenvolvimento razoável nesse período, ele pode, e a gente não quer mais, não é improvável que ele venha a ter problemas na vida adulta. Por isso que nós lutamos cada vez mais para que a definição de família biológica ou família substituta seja realizada no menor prazo possível. E o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente tem prazos bem exíguos para que essas definições sejam dadas, porque o tempo da criança não é igual ao tempo
do adulto. Eu digo para vocês assim, então, que a doutrina da proteção integral veio equiparar a criança e o adolescente ao adulto naquilo que no exercício de seus direitos, mas mais do que equiparar, alavancar ela, porque ela tem prioridade absoluta. E cada vez mais nós vemos, e essa é a minha experiência profissional, que essa jurisdição da infância e da juventude está mais valorizada em todos os tribunais de justiça do Brasil. Cada vez mais juízes estão se preparando para executar da melhor forma possível. E o próprio Conselho Nacional de Justiça tem enfocado muito nas suas determinações, inclusive nos seus trabalhos, que criança e adolescente sejam, de fato, prioridade, e prioridade absoluta. Então, nessa geração, faz 31 anos que o Estatuto está aí, né? Nessa geração, nós mudamos muito, como eu referi para vocês. Nós saímos de uma legislação que não pensava na criança e do adolescente como ser individual, mas só como integrante de uma célula social que não estava funcionando adequadamente, e a visão que existia era só a do adulto. Não, hoje não é a visão do Daltoé, não é a visão dos outros juízes que determinam o que é melhor para uma criança. Está na lei, está na ciência, está nos livros. E, assim, nós temos que trabalhar diuturnamente para que crianças e adolescentes sejam efetivamente cidadãos respeitáveis e que tenham a possibilidade de se envolver adequadamente. Muito obrigado e um bom curso para todos vocês, que tenho certeza vão aproveitar bastante esses ensinamentos que os associados da Abraminge vão disponibilizar.